Há anos tenta-se desvendar o mistério do Triângulo das Bermudas, que é uma região do Oceano Atlântico Norte delimitada aproximadamente pela costa sudeste dos Estados Unidos, chamada Florida Keys, no extremo sul da Flórida, pelas Bermudas e pelas Grandes Antilhas, onde estão Cuba, Jamaica e Porto Rico. O Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo e o Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos não reconhece o local como uma região oficial do Oceano Atlântico. Embora relatos de ocorrências inexplicáveis na região datem de meados do século XIX, o nome Triângulo das Bermudas não foi usado até 1964. O nome apareceu pela primeira vez na imprensa em um artigo da revista de Vincent Gates, que usou o nome para descrever uma região triangular que, nas palavras dele, destruiu centenas de navios e aviões sem deixar rastros. Histórias assustadoras sobre desaparecimento de aviões e navios já foram relatadas durante muitos anos. A região, que também já foi chamada de Triângulo do Diabo, é conhecida por seus fenômenos misteriosos e em circunstâncias inexplicáveis de embarcações e aeronaves que sumiram e nunca foram encontradas. Em 10 de julho de 1945, Thomas Garner, juntamente com 11 outros tripulantes, sumiram em um hidroavião de patrulha da Marinha dos Estados Unidos no Triângulo das Bermudas. Eles deixaram a estação aeronaval Banana River, na Flórida, exatamente às 7h07 da noite, do dia 9 de julho de 1945, para um voo de treinamento em direção às Bahamas. Seu último relatório de posição foi enviado a 1h16 da madrugada do dia seguinte, e estava perto da ilha de Providence. Após isso, nunca mais foram ouvidos. Uma extensa busca foi realizada por 10 dias, e nada foi encontrado. Em 5 de dezembro do mesmo ano, 5 bombardeiros americanos, o chamado Voo 19, desapareceram com 14 homens sem deixar qualquer rastro. Neste mesmo dia, o PBM Mariner também se perdeu com 13 homens a bordo enquanto procurava sobreviventes ou destroços do Voo 19. Desde aquele dia, outras centenas de aeronaves e navios foram perdidos da mesma forma. A última tragédia aconteceu em 2015, quando o cargueiro El Faro desapareceu nesta região. O El Faro era um navio dos Estados Unidos viajando da Flórida para Porto Rico, que desapareceu dos radares no dia 1º de outubro de 2015 e foi encontrado naufragado no fundo do oceano no dia 31 de outubro do mesmo ano. Outro incidente aconteceu no dia 20 de junho de 2005, quando um avião desapareceu no Triângulo das Bermudas com 3 pessoas a bordo. Outro incidente semelhante aconteceu no dia 10 de abril de 2007, quando mais um avião desapareceu perto da ilha Bury. Apenas o piloto estava a bordo, sem passageiros. Após vários dias de busca, nenhum avião foi encontrado no local. Um Brighton Norman Islander partiu de Santiago, no Chile, para Nova York em 15 de dezembro de 2008, por volta das 15h30, com 12 pessoas a bordo. Após cerca de 15 minutos da decolagem, a aeronave sumiu do radar. Uma operação de busca maciça foi realizada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, mas nunca nada foi encontrado. Sua última localização conhecida ficava a 6 quilômetros a oeste da ilha Caicos. Em 1967, um iate de luxo que pertencia a Burak, dono de um conhecido hotel de Miami, saiu para apreciar as luzes de Natal com seu pai. Depois de algum tempo, a guarda costeira recebeu um chamado de Burak que dizia ter batido em alguma coisa e pediu um reboque. Quando a guarda costeira chegou ao local após 20 minutos, não conseguiram encontrar ninguém. O barco com Burak e seu pai desapareceram e nunca foram encontrados. Pelo menos 2 incidentes na região envolveram embarcações militares dos Estados Unidos. Em março de 1918, o USS Cyclops partiu do Brasil a caminho de Baltimore, nos Estados Unidos, e desapareceu dentro do Triângulo das Bermudas. Nenhuma explicação foi dada sobre seu desaparecimento e nenhum destroço foi encontrado também. Um caso em terra também foi relatado na ilha Bimini, nas Bahamas, em 1969, quando 2 homens que trabalhavam no farol da ilha desapareceram e nunca mais foram encontrados. Em 1881, tripulantes do veleiro Ellen Austin encontraram abandonado na região do Triângulo o navio Meta,
que foi construído em 1854. Ele estava vazio, sem ninguém a bordo. Nenhum tripulante ou passageiro foi encontrado. Cristóvão Colombo também navegou pelas águas do Triângulo das Bermudas em 1492. Em seu relatório de viagem, ele anotou que, enquanto atravessava a região, sua bússola fazia movimentos incertos, apontando para todos os lados. Além disso, relatou ter visto o que descreveu como bolas de fogo que cruzavam o céu. Há alguns relatos também de pessoas que notaram uma distorção de tempo e até que o horizonte ficava distorcido ao atravessar a região do Triângulo. Existe uma teoria de que alguns portais estão localizados dentro do Triângulo das Bermudas e que esses portais levam as pessoas e as embarcações para outras dimensões ou para lugares distantes do universo. Um caso surpreendente foi o que aconteceu com Bruce Gernon e seu pai, porque até o momento foi um dos poucos que cruzaram o Triângulo das Bermudas e voltaram para contar a história. Sua aventura ocorreu em 4 de dezembro de 1970, em seu avião Bonanza A-36, saindo da ilha de Andros, nas Bahamas, em direção à Flórida, nos Estados Unidos. A viagem habitual costuma levar cerca de 1h30, mas Bruce fez isso em menos da metade do tempo. Isso é algo impossível de se fazer com um avião tão pequeno e de baixa potência, que surpreendeu a todos e ainda hoje é um testemunho inexplicável das forças anormais que ocorrem na região. Bruce diz que logo após a decolagem, viu uma nuvem no formato oval no meio do céu. O céu estava limpo, azul e claro. Sem dar importância, ele acelerou para atravessá-la. Ao entrar na nuvem, o ar ficou mais denso e em pouco tempo o avião ficou completamente envolto e a visibilidade foi reduzida para no máximo 7 a 8 quilômetros. Não havia raios ou chuva, mas havia clarões brancos que iluminavam o céu. E embora Bruce tenha subido a 3.000 metros, ele não conseguia sair da nuvem. Depois de mais algumas manobras, Bruce percebeu que o avião estava preso no meio de um enorme anel de nuvens estranhas, com pelo menos 50 quilômetros de diâmetro, e não havia como ultrapassá-lo. Minutos depois, Bruce observou uma abertura no formato de U. Ao se aproximar dessa abertura, percebeu que era um túnel perfeito, com pouco mais de 1 quilômetro de extensão, e que podia ver o céu azul do outro lado. Bruce então decidiu ir naquela direção. Nas palavras do próprio Bruce, o buraco era inicialmente grande, mas foi gradualmente encolhendo e quando entrei no túnel, algo estranho aconteceu. Foi como olhar por dentro do cano de um rifle. Comecei a virar lentamente para a esquerda e senti uma eletricidade intensa. Dentro haviam flechas de luz que cercavam o avião. Eu chamo aquilo de nevoeiro eletrônico. Quando Bruce finalmente saiu do túnel, entrou em contato com o controle de voo de Miami, mas eles não conseguiam ver o avião na tela do radar. Logo depois de alguns minutos, o operador de rádio disse a eles com uma voz cheia de medo e espanto que já estavam sobrevoando Miami. Essa notícia surpreendeu a todos, já que apenas 33 minutos haviam se passado desde a decolagem, uma viagem muito rápida e impossível de ser feita com aquele avião. Depois que as notícias se espalharam para a imprensa e o rádio, Bruce Gernon tornou-se conhecido em todo o mundo e começou a aparecer em vários documentários e até publicou um livro com a teoria do nevoeiro eletrônico. Existem muitas teorias sobre o que acontece no Triângulo das Bermudas para explicar os misteriosos desaparecimentos de aviões. Mas o caso de Bruce é excepcional, pois ele voltou para contar a história e voou por uma grande distância em tempo recorde. Charles Berlitz popularizou a lenda do Triângulo das Bermudas em seu livro com o mesmo nome, que foi o mais vendido, de 1974. No livro, Berlitz afirma que a lendária ilha perdida de Atlântida estava envolvida nos desaparecimentos. O Triângulo das Bermudas está sujeito a frequentes tempestades, furacões tropicais e também a corrente do Golfo, uma forte corrente oceânica conhecida por causar mudanças acentuadas no clima local, também atravessa o Triângulo das Bermudas.
O ponto mais profundo do Oceano Atlântico, a chamada profundidade de Milwaukee, está localizado no Triângulo das Bermudas, próximo a Porto Rico, e atinge impressionantes 8.380 metros de profundidade. Muitos relatos de desaparecimentos estão registrados. Os destroços de muitos navios e aviões desaparecidos na região nunca foram recuperados. Durante o século XX, uma média de 4 aviões e 20 navios ou barcos sumiram a cada ano no Triângulo das Bermudas. Ao longo dos anos, muitas teorias tentaram explicar o mistério. Alguns acreditam que a explicação está em algum tipo de geologia da área ou hidrologia extremamente rara ou pouco conhecida, mas que seria supostamente natural. Por exemplo, talvez navios e aviões sejam destruídos por bolsões de gás metano inflamável que existem em grandes quantidades no fundo do mar. Talvez um raio ou uma faísca elétrica tenha acionado uma enorme bolha de metano que veio à superfície ao lado de um navio ou de um avião, fazendo com que afundassem sem deixar vestígios. Existem alguns problemas lógicos óbvios com essa teoria, incluindo o fato de que o metano existe naturalmente em todo o mundo e nunca se soube de incidentes semelhantes. Alguns escritores expandiram as ideias de Berlitz sobre a Atlântida, sugerindo que a cidade mítica pode estar no fundo do mar usando suas chamadas energias de cristal para afundar navios e aviões. Outras teorias incluem portais de tempo, que uma fenda no tecido espaço-tempo do universo se abriria nesse espaço do oceano, e também extraterrestres que estejam envolvidos nisso, incluindo rumores de bases alienígenas subaquáticas. Esta teoria é apoiada por ufólogos que têm recebido relatos de naves luminosas entrando e saindo do mar. Em uma das pontas do triângulo existe a base norte-americana Altec, também chamada de Área 51 Naval, onde regularmente são avistados vários objetos e luzes sobrevoando o local. A verdade é que o Triângulo das Bermudas existe e é envolto em mistérios. O que você acha que acontece lá? Você teria coragem de navegar dentro do triângulo? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Lembre-se também de clicar no sino para receber as notificações do YouTube sempre que tiver um novo vídeo. Obrigado e até o próximo.